O nosso grupo de pesquisa, ele já desenvolve testes para diagnóstico de outras viroses. Então, a gente já trabalha há um bom tempo, já trabalhamos aí uns 6 anos, desenvolvendo testes parecidos com esse, só que para outros vírus, obviamente, para dengue, zika, chikungunya. Então, a gente já tinha esse know-how. E aí, quando surgiu a pandemia, né, especialmente quando ela chegou mais forte aqui no Brasil, a gente viu que a gente poderia desenvolver o teste porque a gente já fazia isso para outros vírus. Seria mesmo só uma adaptação da nossa metodologia especificamente para o novo coronavírus. E aí a gente começou, então, em março a gente começou a trabalhar e aí a gente vem aí trabalhando intensamente no ajuste da nossa metodologia para detectar o novo coronavírus. A gente está realizando o teste em plataformas miniaturizadas, que a gente chama de microchips analíticos. O chip é feito com material com filmes transparentes, descartáveis, e toner de impressora. A gente usa toner de impressora para vedar, para servir como cola, para unir esses filmes transparentes e fazer o microchip. Nesse microchip vai ocorrer a reação de amplificação do material genético do vírus. Esse é um vírus no qual o material genético dele é o RNA. Então, o que a gente faz? A gente vai amplificar, fazer uma reação enzimática, onde a gente vai produzir milhões de cópias do material genético do vírus, de modo que quando eu produzir milhões de cópias, eu consigo detectar, eu consigo produzir uma quantidade detectável desse material genético para eu conseguir dizer se o paciente está ou não contaminado. A gente coloca a amostra do paciente junto com os reagentes necessários para fazer essa reação de amplificação. Então, a gente coloca lá os reagentes junto com essa amostra e lá vai ocorrer a reação de amplificação. Essa reação de amplificação, ela dura 10 minutos. Ela precisa de aquecimento para ocorrer. E ela vai ficar, então, esse microchip é levado para um termobloco, um bloco de aquecimento, onde fica 10 minutos em uma temperatura constante, que a gente está trabalhando 72 graus Celsius. Então, a gente trabalha nessa temperatura, uma única temperatura, e ela vai, durante esses 10 minutos, reproduzindo essas cópias do material genético. Ao final desses 10 minutos, eu já tenho uma quantidade do material genético suficiente para ser detectada. Como que eu vou fazer essa leitura do resultado? Ou seja, o paciente estava contaminado? Se ele estava contaminado, houve então a detecção desse material genético lá. Agora eu preciso ter um processo de detecção. Daí é onde a gente vai usar um reagente que a gente chama de intercalador de DNA, que caso esse material genético tenha sido amplificado e tenha milhões de cópias lá, esse intercalador vai intercalar nesse DNA e vai gerar uma fluorescência. E é essa fluorescência que gera a leitura do meu resultado. Então, a gente tem um reagente intercalador de DNA. Ao final da reação, a gente vai misturar o intercalador de DNA com essa solução onde amplificou o material genético. Misturamos isso numa câmara de detecção. A gente precisa provocar essa mistura, porque até então eles estavam separados. E a gente precisamos de aplicar uma força centrífuga para isso e a gente usou um hand spinner, um spinner de mão, para fazer essa mistura. E fazer com que o intercalador de DNA misturasse com essa solução na câmara de detecção. Se ficou verde fluorescente lá nessa câmarazinha de detecção, significa que amplificou o material genético do vírus, ou seja, o vírus estava presente, ou seja, o paciente estava contaminado com o novo coronavírus. Nós agora estamos entrando numa fase onde a gente fez um teste piloto, otimizou. Agora a gente vai entrar numa fase onde a gente precisa validar com um grande número de amostras. Estamos entrando nessa fase. É difícil dar com precisão quanto tempo isso vai levar. A gente nunca sabe os problemas experimentais que a gente vai enfrentar. Mas a gente tem uma expectativa aí que nos próximos meses a gente termine toda essa etapa e aí isso realmente possa ir para uma empresa, para isso virar um produto, para que esteja disponível para a população, para a gente conseguir aumentar esse número de testes no país.